Bom, nesse segundo vídeo, a finalidade aqui é detalhar mais sobre as amenorreias, certo? Tanto classificar quanto aprofundar um pouco mais sobre cada uma, certo? É um pouco denso, tá, o que nós vamos falar aqui, mas tenta prestar atenção que eu vou tentar resumir o máximo possível, tá certo? Então, para classificar as amenorreias, nós podemos classificar em primária e secundária. A primária é geralmente aquela menina que nunca menstruou. Ela pode ou não ter desenvolvido as características sexuais secundárias, mas ela nunca menstruou. A ideia é essa, certo? Então, considera literalmente, conceitualmente, como a amenorreia primária, aquela menina que até os 14 anos de idade ela não menstruou, tá? E não desenvolveu as características sexuais secundárias. Telarca, pubarca, tá certo? Desenvolvimento de mama, desenvolvimento dos pelos pubianos. Ou aquela menina que até os 16 anos de idade ela não menstruou, porém ela desenvolveu as características sexuais secundárias. Então, conceitualmente, nós vamos caracterizar amenorreias primárias dessa forma aqui. A amenorreia assim, eu vou em resumo aqui, tá? Porque isso aqui nós vamos aprofundar depois, tá certo? A amenorreia secundária é aquela mulher que ela já menstruava, tá? Teve desenvolvimento das características sexuais secundárias, tudo. Ela menstruou, teve a menarca, ela menstruou, certo? E aí, de repente, ela parou de menstruar. Literalmente, se considera a amenorreia secundária quando ela está em ausência de menstruação por 3 ciclos ou por 6 meses consecutivos. Tá certo? Só um detalhe. Tem literaturas que caracterizam aqui, ó, até 14 anos como até 13 anos de idade. Ou até 16 anos como até 15 anos de idade, tá? Aqui na amenorreia primária. E na amenorreia secundária, tem literaturas que caracterizam, ao invés de 6 meses consecutivos, 3 meses consecutivos, tá? Ou 5 meses consecutivos também, há algumas outras literaturas. Mas, de forma geral, é isso aqui, certo? Então, vamos tentar especificar aqui, certo, sobre a amenorreia secundária, já iniciando que é uma dúvida frequente aqui, que é o quê? Então, você pensa, né? Bom, a menina, a mulher menstruava e deixou de menstruar. Poxa, então isso é um atraso menstrual. Só que a ideia da diferença conceitual, tá? Isso é bem teórico mesmo, porque tem gente que sempre confunde e utiliza os dois como se fosse a mesma coisa. Mas assim, a nível teórico, a diferença entre a amenorreia secundária e atraso menstrual é a definição, ó. Porque a amenorreia secundária, basicamente, é o que nós falamos anteriormente. Sem menstruação por 3 ciclos ou 6 meses consecutivos. Ou seja, tem data. Nesse caso, nós podemos datar. Tem data prevista aqui, certo? No caso do atraso menstrual, é tudo que não vai cumprir esse limite temporal. Tá certo? Então, guarde isso aqui, que é conceitual, tá? Isso aqui é bem nível teórico mesmo. Seguindo aqui falando sobre a amenorreia secundária, o que tem que entender é o passo a passo de como investigar. Eu vou iniciar realmente falando sobre a amenorreia secundária, porque é mais fácil de entender, tá? Porque tem um passo a passo aqui, são 6 passos, nós vamos ver de como investigar, e aí depois, no outro vídeo, eu vou tratar sobre a amenorreia primária, tá? Então, como é que nós vamos investigar aqui a amenorreia secundária? O primeiro passo é o básico. A mulher vai chegar, ela já menstruava, certo? E ela parou de menstruar. É isso que ela vai dizer. O que a gente vai fazer? Anamnese, exame físico e excluir gravidez. Esse é o primeiro passo. Na anamnese e exame físico, nós vamos ver o quê? Anamnese, a idade da paciente, certo? Quando foi a menarca dela, a data de última menstruação, os ciclos menstruais anteriores, se são regulares ou não, certo? E se ela mantém ou não relações sexuais, certo? Como é que faz essa prática? No exame físico, nós vamos ver a alteração do peso, pode ser utilizado o IMC aqui, tá? Se tem presença de hirsutismo, acné, que isso dá características de hiperandrogenismo, tá? Se ela tem ou não características sexuais secundárias, certo? Como é que tá toda a estrutura em si. E o exame ginecológico de forma geral, tá bom? E, obviamente, que ainda no primeiro passo, para excluir a gestação, para excluir a gravidez, não
tem muito segredo aqui, certo? Nós vamos solicitar aí a subunidade beta, certo? Aí a gonadotrofina coriônica humana, beta, certo? A subunidade beta ou beta-HCG, mais conhecido, certo? Caso eu solicite o beta-HCG e venha negativo, aí nós vamos para o próximo passo. O próximo passo é já ir vendo se tem alterações endocrinológicas ou alterações anatômicas. Nesse caso, nós vamos iniciar com a dosagem aí da TSH, que é o hormônio liberado lá pela hipófise, tá? Nesse caso é TSH. Ela é liberada pela hipófise para estimular a tireoide, certo? Então, o segundo passo eu vou dosar a TSH, tá? E vou dosar a prolactina. Porque é o seguinte, ó, a ideia de fazer esse segundo passo é procurar se tem alguma alteração tireoideira. Aqui eu botei o hipotireoidismo porque é o clássico, certo? Mas o hipertireoidismo também pode alterar o ciclo menstrual da mulher e pode gerar amenorreia. Mas, em sua maioria, certo? Os próprios exames eles trazem mais o que é sobre o hipotireoidismo, certo? E fala mais essa questão da amenorreia secundária por hipotireoidismo, tá certo? E a hiperprolactinemia, eu já vou detalhar um pouco mais sobre, tá? Mas a ideia é entender que são essas características aqui que nós vamos estar procurando aí, certo? Especificando um pouco mais sobre a hiperprolactinemia, certo? Tem que entender essas três separações de causas aqui, tá? Nós podemos ter hiperprolactinemia por causa medicamentosa, onde os medicamentos são esses, ó, você pode ver aí a metoclopramida, certo? Os neurolépticos, os antidepressivos tricíclicos, certo? A ranitidina, o próprio anticoncepcional oral, certo? Pode gerar uma hiperprolactinemia, certo? Agora, assim, eu não vou detalhar tanto, porque eu vou falar posteriormente aqui, tá? O prolactinoma, ele é um tumor que ele vai estar lá na hipófise, tá certo? O que o prolactinoma vai fazer é liberar excesso de prolactina. Então, ele vai gerar uma hiperprolactinemia, certo? Então, para fazer o diagnóstico definitivo do prolactinoma, nós vamos ter que dispor aí de neuroimagem, certo? Tá aí a ressonância magnética como o mais específico aqui para o diagnóstico desse tumor, certo? Mas a ideia que eu quero fixar aqui é essa questão do tratamento do prolactinoma, tá? Eu não vou detalhar tanto aqui, eu estou dando só as causas mesmo de hiperprolactinemia, certo? A ideia é entender que, inicialmente, o tratamento é clínico. Independente, eu te digo, independente se eu tenha um microprolactinoma ou um macroprolactinoma. Se o paciente só manifesta a hiperprolactinemia, certo? Se ele não tem dores de cabeça intensa, principalmente no macroprolactinoma, nem nada disso parecido, nem nada mais grave, certo? Digamos assim, o tratamento é clínico. Ou seja, o tratamento vai ser medicamentoso. E qual é o medicamento que eu vou utilizar aqui? São agonistas dopaminérgicos. Por quê? Porque assim, ó, a dopamina, quando ela é estimulada a liberação, certo? Ou seja, quando eu aumento a dopamina, eu diminuo os níveis de prolactina, tá? Então, eu tenho que estimular a liberação de dopamina. Então, eu vou dar agonistas dopaminérgicos aqui, certo? Que os mais indicados vai ser a cabergolina, tá? Esse aqui é o que mais aborda em questão de prova, certo? Mas também tem a bromocriptina como opção aí. Em caso de que o paciente tenha principalmente um macroprolactinoma, nós vamos fazer cirurgia aí, tá? Cirurgia de retirada desse tumor, tá certo? Entende esse passo a passo aqui que ele vai facilitar a tua vida. Em caso de outras causas aí de hiperprolactinemia, certo? Nós vamos ter a gestação. A gestação em si, ela vai aumentar a prolactina, tá? O hipotireoidismo, e agora é esse momento aqui que eu queria chegar, por isso que eu não expliquei lá inicialmente, tá? Porque é o seguinte, ó, no hipotireoidismo, ele vai ter o quê? Ele vai ter diminuição, certo? Vai ter baixo T3, T4. Isso vai gerar feedback positivo para estimulação lá a nível de hipófise e hipotálamo.
e principalmente hipotálamo, certo? Então ele estimula lá a nível hipotalâmico. O que o hipotálamo vai fazer? Liberar TRH, que é o hormônio que estimula a hipófise. O TRH, ele aumenta concentrações de prolactina, tá certo? Então, por esse próprio feedback positivo que vai ter, certo? Porque não tem hormônio periférico, você vai aumentar a prolactina em si. Esse seria o porquê do hipotireoidismo causar paralelamente hiperprolactinemia, tá certo? Aí o resto, certo? É o estresse em si, cirrose hepática, doenças sistêmicas, certo? Insuficiência renal e a radioterapia prévia de tórax, tá bom? Então tem em conta esses detalhes aqui, porque isso está bem resumido, tá? O terceiro passo